Olá, seja muito bem-vindo ao 8º episódio do Papo com Vilela. Hoje é uma edição especial porque é a primeira vez que nós estamos com 2 entrevistados aqui, um casal conhecido, super empreendedores, que nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre gestão de equipe, comercial, e vai ser um bate-papo muito legal. Você ainda que não se inscreveu no meu canal, já faz a inscrição aqui, compartilhe para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas e mais pessoas possam ser transformadas, beleza? Hoje o nosso papo é como empreender nos dias atuais. Eu trouxe uns especialistas em empreendedorismo, hoje eles estão gerindo 5 empresas? 4 indo para a quinta, né? Vai estar sempre aumentando. Então, para você ver, o nível aqui é alto. E são o Sérgio e a Amanda Fassi, né? Eu conheci a Amanda na faculdade de psicologia, minha amiga de faculdade, e a gente está interagindo ultimamente. Eu trouxe eles aqui porque eu vejo, assim, muita experiência e muita coisa boa que eles vão poder compartilhar com vocês, tá? O Sérgio é administrador de empresa, teve uma experiência na Cocamar durante mais de 15 anos e depois entrou para o empreendedorismo. A Amanda é formada em contabilidade e a juntaram as forças e foram construindo seus negócios. Beleza? Eu vou passar para eles vão fazer uma breve apresentação da história deles e depois a gente vai começar aquele bate-papo gostoso, como sempre. Beleza? Sejam bem-vindos, Amanda, Sérgio. Oi, Vini, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Tá, Amanda, conta um pouquinho como que vocês começaram essa questão da empresa, né? Porque vocês se conheceram, casaram muito novos e vocês eram CLT e depois começaram a empreender. Como que começou essa questão do empreendedorismo? O Sérgio conta pra mim que desde que ele estava na Cocamar, ele tinha vontade de ter um negócio próprio. Eu sempre quis ser empreendedor. Eu tinha essa ideia, né? Até quando eu trabalhava na Cocamar, em algumas unidades onde eu podia, eu vinha no atacado, comprava roupa e levava para vender e fazia fora do meu trabalho normal do CLT. Já tinha uma sementinha lá dentro. Tentei várias coisas. Era um sacoleiro, né? Tipo um sacoleiro. Eu fui para contabilidade, logo com 17, 18 anos já entrei na minha primeira graduação. E durante a graduação foi muito boa a minha experiência, porque eu trabalhei dentro de empresa privada, trabalhei na contabilidade, trabalhei em escritório de contabilidade atendendo empresas, né? E logo que eu e Sérgio, a gente se casou, a gente estava para se casar, na verdade, ele foi transferido para Nova Andradina, para assumir a unidade da Cocamar no Mato Grosso do Sul. Nova Andradina é Mato Grosso, né? Isso. E daí a gente se mudou para lá, e é uma cidade menor. Eu demorei um pouco para conseguir trabalho, porque precisava da indicação, até eu conhecer pessoas e me indicarem, entrei em um escritório de contabilidade. E daí, próximo do escritório de contabilidade, tinha uma loja de bijuteria, e eu fiz amizade com a menina que ficava lá, e eu não conhecia ninguém na cidade, então eu ia muito nessa loja. E daí um dia ela falou pra mim, eles estão vendendo a loja, perguntou se eu não tinha interesse de comprar essa loja. Aí eu fiz uma proposta pros donos dessa loja, eles me venderam a loja, parcelado em 12 vezes. E foi assim, minha primeira empresa mesmo, meu primeiro CNPJ foi lá em Nova Andradina, nessa loja. Mas antes da gente ir pra Nova Andradina, quando a gente tava em Maringá ainda, eu já comecei a vender coisas também. Eu vendia semijoia, ia pro Paraguai, a gente comprava lingerie pra vender. Eu era bem sacoleira. Eu vivia com o carro cheio de sacola, ia pra todo lugar. Levei muito calote nessa época. Porque não dá pra ser sacoleira. Eu admiro muito quem é sacoleiro, porque vai vendendo na notinha pra pagar depois, vende pra amiga, pra parente, né? Mas eu brinco que eu comecei a empreender no ensino fundamental, que eu tava na 4ª série. Eu tenho lembranças minhas na escola. Eu tinha amigos que desenhavam muito bem e amigos que gostavam de pintar desenhos. E daí eu pedia pra alguns amigos fazerem desenhos pra mim, aí eu pegava esses desenhos e vendia pra galera que gostava de pintar. Então eu ganhava minhas moedinhas na 4ª série. Aí quando eu penso nisso, eu penso, bom, eu já comecei a empreender na 4ª série, né? Eu ganhava os desenhos e vendia o desenho, porque eu não sou boa em desenhar e nem em pintar, mas eu usei isso pra ganhar dinheiro naquela época, né? Mas logo que juntou eu e o Sérgio, ele tinha essa vontade e foi muito bom esse começo, porque como ele era CLT e ele tinha o fixo,
né? Ele tinha um salário, ele tinha os benefícios. Eu tive essa oportunidade de poder empreender sem precisar da renda do negócio. Porque daí ele tinha a renda dele fixa, que daí a gente não precisava se preocupar com contas pessoais, contas de casa. Então, eu falo que para eu poder arriscar, me aventurar, empreender, montar empresa, fazer uma dívida, né? Porque eu fiz uma dívida quando eu comprei uma loja. E a gente não sabia como que ia ser. Eu não conhecia as pessoas da cidade, eu era nova na cidade, eu não tinha clientes. Mas deu muito certo, assim, eu me encontrei naquela loja, eu tenho muito carinho, a loja existe até hoje, não é mais minha, porque eu vendi ela. Mas eu fiquei 4 anos nessa primeira loja e a partir daí a gente começou a construir as coisas e ver que era possível a gente conquistar muito mais coisas trabalhando, usando o nosso tempo trabalhando pra gente. Legal. E como que, quando estava nesse processo ali, Sérgio, como que você ajudava a Amanda? Porque você estava no CLT ainda, você era um gestor, né? Estava já num cargo de diretor, né? Como que você ajudava essa primeira empreitada ali da Amanda? Eu dava o suporte para ela na questão financeira mesmo, igual ela comentou com você. E, além disso, eu ajudava ela nos horários de folga, né? Eu trabalhava, na safra eu trabalhava até sábado, domingo, não tinha horário para trabalhar às vezes. Mas nos dias que eu tinha um espacinho de tempo, à noite, principalmente, a gente passou várias noites aí trabalhando, organizando loja, né? Contando mercadoria, pendurando. A gente fazia tudo e eu ajudava no tempo que eu não estava trabalhando na Cocamar. E vocês dividiram sempre assim, hoje é mais ou menos a mesma coisa, sempre uma tempo. parte fica mais com a Amanda, uma parte fica mais com você. Hoje você cuida mais do quê? Dos empreendimentos que vocês têm? Eu acho que cada um tem algumas qualidades aí que se completam, né? Eu gosto muito de fazer essa parte de gestão, de controle, fazer um planejamento bem organizado. E a Amanda vem com ideias diferentes aí, com marketing, com sugestões que muitas vezes passa despercebido por mim, porque eu tô aqui só no número, planilha e vendo, né? E daí quando a Amanda veio para trabalhar comigo, completou, né, o nosso negócio. E a gente conseguiu desenvolver muito melhor. Isso aí é um negócio interessante, né? Porque você falou um negócio, Amanda, que é até interessante para falar para o pessoal, né? As pessoas às vezes querem empreender, mas não se prepara para empreender, né? Vocês começaram empreendendo de uma maneira que vocês tinham uma certa estrutura por causa do trabalho fixo, não saíram na loucura, né? E alguns estudiosos, quando falam em transição de carreira hoje, as pessoas falam para você se preparar pelo menos financeiramente para o início do empreendedorismo, você ter um caixa de pelo menos 6 meses que você pague as suas contas para a tua cabeça, mentalmente você está bom, né? Eu gostaria, assim, de perguntar o que hoje você acha que é o mais importante ou necessário, não vou falar mais o importante, mas necessário para começar a empreender. Se você, que nem vocês, o Sérgio falou que já tinha uma sementinha lá, desde mais novo, adolescente, que tinha essa vontade de ter o seu próprio negócio, o que é o básico para começar a empreender, Amanda? Vini, eu acho, hoje, olhando para nossa história, para as empresas, eu vejo que tem que ter tempo. Eu vejo que a gente teve que colocar muito tempo, muita energia em todas as empresas. Quando o Sérgio fala que ele contribuía no começo com o tempo que sobrava ali fora do CLT, esse tempo era de madrugada. A gente ficava na loja até 2, 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã a gente já estava de pé de novo porque tinha que trabalhar. Então, hoje eu vejo que você precisa ter tempo para se dedicar, porque senão você não vai conseguir escalar seu negócio se você não tiver tempo para se dedicar a ele, para estudar ele, para estruturar ele, para criar processo, para estudar mercado, para vender. Eu hoje iria sugerir para as pessoas que elas também buscassem uma rede de contato, networking, participar de grupos, de empresários. Eu acho que hoje essa parte de relacionamento ajuda a escalar também e traz muito conhecimento essa troca. Então hoje
Existe muito conhecimento na internet, muito curso, tem podcast que você pode ter acesso a muitas pessoas. A gente tem o Sebrae, tem a associação comercial nas cidades. Então, tudo isso acho que traz muita ferramenta para a pessoa que quer empreender e quer começar. Então, acho que ela pode investir o tempo dela estruturando, conversando, trocando ideia, trazendo ideias para dentro para conseguir estruturar esse negócio, para daí começar e startar e depois começar a alavancar isso. Eu acho que... E eu até comentei com você, né, que eu acho muito importante que a pessoa tem que saber vender. Tem que saber vender. Vai empreender, tem que saber vender. Até... A gente bateu um papo sobre isso antes de vir pra cá, né? Eu até comentei isso com o Sérgio. Falei, hoje, a pessoa tem que saber vender. Se ela quer começar um negócio, seja produto ou serviço, porque quem vai empreender não começa empreendendo com equipe, começa sozinho. Por isso que precisa de tempo. E tem que saber vender, porque você precisa vender sua imagem, precisa vender seu produto, vender seu serviço. Você precisa entender do seu negócio para vender ele. E se você não for uma pessoa boa de comunicação e boa de venda, a chance de você não conseguir escalar ou demorar muito para o seu negócio engatar e você começar a produzir renda daquilo, né? E daí você desanima. Eu acho que o que acontece de muitas empresas quebrarem no começo é que esse começo, por ser muito difícil e não ser rentável, as pessoas não estarem preparadas, elas abandonam por isso. Preciso de grana, investi minha grana aqui, tô sem caixa, aí comecei o negócio, não tô vendo dinheiro, ela abandona e volta pro CLT. Porque precisa de uma renda. Precisa de grana. E às vezes se frustra, né, Sérgio? Como que vocês fizeram essa transição depois a primeira loja, e depois também, acho que é importante falar como que vocês entraram no ramo das franquias, né? Que hoje vocês têm empresas que são franqueadas, né? Como que foi? Como que você fez esses estudos? Como que você pesquisou o mercado, que você viu que era um mercado promissor? Como que foi? Na verdade, a gente sempre foi, em alguns momentos, muito pé no chão. Ó. Eu estava trabalhando na Cocamar, a Amanda investiu na loja. Aí depois... quando eu fui sair da Cocamar, a Amanda tinha loja em Nova Andradina, tinha em Maringá, a gente tinha 2 ou 3 lojas. Eu comecei a aumentar a quantidade de lojas, eu comecei a comprar lojas e montar lojas, aí chegou uma hora que eu devia estar com umas 4 ou 5 lojas. E... Você viu um anúncio na LX de uma loja vendendo, a Amanda mandava mensagem pra comprar. Vamos comprar, Sérgio, vamos comprar. Eu comprava muita empresa que tava vendendo. Mas assim, aí você vai somando, vamos supor, 2, 3 mil de lucro em cada empresa. Se você tem 5, já dá uma renda ok. E daí, nessa época, eu ficava entre Nova Andradina e Maringá, por conta... E vocês ficavam indo e vindo? Ele ficava mais lá. Eu ficava lá, durante a semana, trabalhava a semana toda, né? E eu comecei a ficar muito aqui em Maringá, né, por conta das lojas. E daí, nisso, eu baixei o Aikifome, que é um app de delivery, né? Porque os meus amigos me indicaram, e dentro do Aikifome eu vi lá um chamado escrito Seja um Franqueado. E eu achei a ideia sensacional, eu achei inovador, porque isso foi em 2016. Faz muito tempo. A Aikifome não tinha vendido ainda pro grupo? Ainda não, tava começando, tava presente nem em 60 cidades na época. Hoje já passa de 600 cidades, então era 10% do que é hoje. Mandei um e-mail pra eles, entrei em contato e fiquei doida pelo negócio, porque eu achei muito, muito legal. Achei que seria uma oportunidade de algo novo. E o Sérgio na Cocamar, no Mato Grosso, eu aqui cuidando das lojas. Mas aí a gente teve uma conversa. Você tava com 32 para 33 anos, né? E daí o Sérgio, ele identificou que ele já estava há 15 anos dentro da empresa, ou ele continuava para se aposentar, ou seria o momento, então, dele sair e arriscar para montar algo para ele. E daí a gente identificou, ok, tem as lojas rodando, as lojas conseguem bancar a gente, então a gente pode investir nesse outro negócio. E foi aí que ele conversou com a empresa, teve todo um processo de desligamento para ele poder sair de lá. Eles precisaram realocar outro gerente para assumir a unidade, né? Foi um desligamento bem legal que foi feito. Aí ele veio para Maringá e falou assim, do dia pra noite, adeus CLT, agora sou um CNPJ e eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. E aí vocês iniciaram com uma loja de franquia no começo? A gente começou com 3 cidades. 3 praças, né? Mas aí abrimos uma de cada vez, né? Sei. A primeira cidade foi a mais difícil. A gente começou por Sarandi. E para cadastrar, assim, 15 restaurantes lá para o lançamento da praça, eu demorei 30 dias praticamente.
não tinha experiência, não sabia como que era a melhor forma de fazer, tinha um certo preconceito dos restaurantes também, falar assim, não quero, não vou querer, ninguém vai pedir por isso daí, não quero sócio, então eu já ouvi de tudo. Tinha restaurante que mandou eu ir embora, ela se levou até na porta e falou assim, pode ir embora. Aqui não dá. Não quero nem falar com você. Mas aí a gente foi trabalhando, batalhando, a gente acreditou no negócio. E deu certo, a gente começou uma cidade, depois lançou outra, depois outra. O Ike Fome foi dando bastante oportunidade pra gente. Porque eles viram, no começo do Ike Fome, muitas pessoas que investiram na época na licença, né, na franquia, eram pessoas que já tinham uma renda, tinham um trabalho e colocaram o Ike Fome como renda extra. No nosso caso, entrou como 100% do tempo do Sérgio no começo era do Ike Fome. E daí eles viram que ele tava bem focado nisso e começaram a trazer outras cidades. Olha, vocês não querem comprar mais uma? E daí a gente foi comprando. Aí chegou um momento que o Sérgio não tava dando conta do Ike, porque a gente tava com muitas cidades, muitos restaurantes, o negócio tava começando a escalar. Com quantas cidades mesmo? Você falou um dia pra mim, eu não lembro, Amanda. Unidades nossas. Unidade própria, 10. Mas 10. teve uma época que a gente chegou a cuidar das nossas, que são unidades nossas, franqueadas, e unidades da franquia. Eles tinham as unidades próprias deles, e daí eles contrataram o Sérgio para também fazer a gestão. Uma consultoria, no caso, você fazia? Ou você fez a pra gestão dar o suporte, atender os restaurantes, atender restaurante, viajar. A gente viajava muito, nossa, a gente conheceu muitas cidades, abriu o Ike Fome em várias cidades no Paraná e no estado de São Paulo também. São Paulo, Telemaco Borba, Castro, Ourinhos, Marília. Fazenda Rio Grande, eu ia daqui até lá pra cadastrar restaurante. Uns 460 quilômetros, né? E como que é empreender em casal, né? Porque eu vejo assim, né? Eu tenho um contato maior com a Amanda, né? Agora a Amanda tá no processo de transição, mas a gente sempre conversa bastante, sempre conversou, porque ela tem uma empresa também de recrutamento e seleção, eu trabalho com desenvolvimento humano, a gente sempre foi conversando. E eu vejo, assim, vocês sempre movimentar. Como que é no dia a dia empreender como casal? O que funciona? O que vocês deixam de dica? O que é importante ter quando tá um casal fazendo empreendedorismo junto? Conta um pouquinho. Sim, o Sérgio conta um pouquinho e você conta um pouquinho. Deixa eu só explicar o negócio, presta atenção aqui. Aqui nós temos 2 tipos de perfis opostos. A Amanda é mais comunicadora, ela gosta de falar, gesticular, tomar à frente as coisas, é cheia de ideia. O Sérgio é mais contido, é um perfil planejador, ele fica mais na dele, mas dá retaguarda, que nem ele falou, gosta de fazer os processos, os cálculos, tá? Então eu vou direcionando, porque se deixar só a Amanda fala aqui. Com certeza. Tá? Sérgio, como que é essa questão do casal? Como que vocês funcionam? O que você deixa de dica quando tem um casal que vai empreender? O que é importante ter? O que tem que tomar cuidado? Eu acho que tem que ter uma parceria muito boa, né, entre casal mesmo, e entender que no trabalho, na empresa é uma coisa, e depois quando você está na sua casa assim, se deu algum problema no trabalho, em casa é outra coisa, né? É claro que em casa, às vezes a gente acaba conversando sobre o trabalho, só que assim, uma coisa mais leve, sabe? Sem pressão, sem coisa. No trabalho, como qualquer outra sociedade, eu acho que é difícil, né? Para mim, eu já tive sociedade, acho que para mim não dá certo ser sócio. Sim. A única sócia que deu certo para mim foi a Amanda, que é minha esposa, então para mim foi muito bom. A gente trabalha, a gente tem tempo, a gente consegue conversar e desenvolver bem o trabalho. E eu gosto muito dessa parte de processo, organização, e a Amanda vem e completa com as outras coisas que eu não sou tão bom assim, né? Porque a gente consegue ser bom em tudo. Amanda, você fica mais a parte do comercial também, de ajudar a ter ideia, novos projetos, né? Você sempre está... Como que é? E fala um pouquinho, você também que é especialista em análise de perfil, né? Você conhece, qual que é a importância para um casal, um complementar o outro no empreendedorismo, né? Hoje na empresa... Eu gosto muito dessa parte criativa. Eu sou bem exigente. Lá no escritório eu tenho a fama de ser exigente e chata. Comunicadora executora, né? Mas eu sou bem exigente mesmo. Nos detalhes, comigo, mas
quem trabalha comigo tá representando a minha empresa, é meu nome. Então, eu cobro de que seja entregue um serviço de qualidade. Então, eu pego no pé na escrita, no português, eu pego no pé, vamos planejar fazer uma ativação de marketing off. Se pensou em todos os detalhes que podem dar certo ou podem dar errado, como que a gente vai reagir a isso, quem vai comandar. Eu acho que eu consigo ter essa visão mais ampla, assim, eu consigo ver mais longe. Então, eu consigo me antecipar a muita coisa que pode dar errado, e eu acho que eu sou muito boa nisso. Que, como o Sérgio falou, ele é mais centralizado em determinada atividade, então ele pega pra fazer aquilo, é aquilo que ele vai fazer e vai entregar. Agora eu consigo acompanhar o processo que ele tá fazendo, que os outros estão fazendo, e eu tenho muita facilidade de administrar vários negócios ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que eu tô aqui conversando, lidando com a RHF, eu sei o que tá acontecendo no Equifome, eu tô de olho agora na locação de vestidos e tô planejando as outras empresas. Consigo ter isso tudo muito bem organizado dentro da minha cabeça. Agora a questão do perfil. Eu e o Sérgio, a gente tem esse perfil bem diferente. Eu acho que foi fundamental para dar certo. Entender qual é o nosso perfil e em que cada um é bom. Porque assim eu não fico batendo de frente com ele, cobrando dele algo que eu sei que não é a praia dele. Às vezes a gente tem uma característica lá no escritório. A minha irmã, eu tenho amigos que trabalham com a gente, que são nossos funcionários, pessoas que são da nossa vida particular e foram pra nossa vida pessoal, profissional. E daí já teve muitas situações que eu precisava ter conversas sérias sobre trabalho com essas pessoas, algumas coisas que estavam acontecendo, e eu pedia pro Sérgio posicionar isso pra essas pessoas, Sérgio, eu preciso que você tenha esse tipo de conversa com eles, porque eu não quero misturar, porque são mais próximas a mim, não quero que elas achem que eu tô misturando. E não é uma habilidade dele, não é algo que ele gosta de fazer, não é algo que é a praia dele, ele foge. É a cara dele, ele literalmente foge. Porque o planejador não gosta, ele quer evitar conflito, né? Não, 100%. Ele quer evitar confusão, conflito, né? Eu resolvo. Da forma mais tranquila possível. Mas você é mais diplomático, né? Isso, e daí só que às vezes essa maneira dele de resolver não funciona, porque às vezes envolve outras pessoas, né? E daí eu tive que entender que conversas difíceis e chatas, tanto dentro da empresa, ou com fornecedores, ou com terceiros, quem vai ter que ter sou eu. Então eu vou ter que me posicionar, porque senão eu vou ficar criando sempre um atrito com o Sérgio, esperando que ele faça isso, mas não é o perfil dele fazer isso. Ele não tem essa necessidade, ele não tem essa habilidade, ele não tem essa preocupação, não é o perfil dele. Mas é o meu, já que eu sou uma pessoa que sou mais detalhista, que consigo olhar para todos esses pontos, muitas coisas ele passa despercebido por ele. Já aconteceu, às vezes de contratar fornecedor ou de algum evento, alguma coisa de eu olhar e falar, isso aqui tá errado, estão passando a gente pra trás, ou então isso aqui não vai dar certo, e daí eu ir lá e questionar a pessoa e de fato estava errado. Mas eu tive que entender que esse é meu papel dentro da empresa, faz parte do meu perfil e dá certo porque eu sou assim, e tem eu lá vendo isso e executando essa parte, que é uma parte mais burocrática, mais chata, de ter que sentar com a pessoa, ter que cobrar, às vezes, o que é o certo, né? Mas, de fato, o Sérgio foge disso, mas isso eu já entendi que não é o perfil dele. E essa análise de perfil é muito importante, você entender o perfil meu e dele, e de quem trabalha com a gente. Porque daí eu sei como conversar, como dar feedback, o que cada um é bom, se tá na área certa, essa aqui é uma pessoa, ela é comercial. Não posso colocar uma pessoa só planejadora ou um analítico para fazer comercial. Eu preciso que essa pessoa goste de se comunicar, né? Igual a gente sempre tava conversando. Mais proativo, né? Isso. Eu falo mais faca na... Isso, gosta da meta, gosta do negócio de ir pra cima, né? Desafios, novidades, não gosta de rotina. Então, é muito importante você começar a ter esse conhecimento para ir pegando esse feeling na hora de contratar, de entrevistar, de montar a equipe, treinar a equipe, criar processo, você ter esse conhecimento. Esse dia eu tava conversando com a minha esposa, né? A minha esposa gosta de fazer bolo, e onde que ela leva os bolos dela? Eu falo, não, vamos fazer bolo, você vai ter uma renda extra, que ela trabalha técnica de enfermagem, e ela ama a profissão dela.
Ah, mas eu não sei vender. Eu falei, vender não é o problema. Vender você deixa comigo que a gente vende, né? É para você ver, lá em casa é assim também. Ela é mais planejadora, mais na dela, mais reservada. Para ajudar ela é curitibana ainda. Então, curitibana é mais ainda quietinho na dele. Não tem essa questão do calor humano. Ô, Sérgio, hoje, né, as pesquisas mostram que as empresas quebram no primeiro ano, né? O que é importante no início, assim, para uma empresa não quebrar? Eu acho que isso aí, muita gente... A Amanda falou um negócio aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, que também nem todo mundo tem perfil para ser empreendedor. Então, sim, isso aí já... A pessoa identificar se ela gosta, se ela vai ter esse tempo, se ela vai ter o seu dia. Mas, na prática, você que é da parte do processo mesmo ali, que você falou, da gestão do processo, de fazer planejamento, de estudo, de pesquisar onde que vai começar um investimento novo, tudo. O que é importante? Como que você faz no dia a dia, supor, num empreendimento novo que vocês estão querendo adquirir? E o que é importante ter algumas etapas para que a empresa não quebre no primeiro ano? Porque hoje a maioria das MEIs e pequenas empresas no Brasil, elas quebram no primeiro ano, né? Eu acho que o principal é você iniciar com estudo de mercado, ver o que você quer, o que você quer vender, né? Que produto você vai oferecer, qual que é a sua solução. E analisar concorrentes, se é uma demanda que existe no mercado, se é um produto novo, se não, se é o seu concorrente, analisar todos esses pontos, né, antes de tomar uma decisão de investir. E também tem o planejamento financeiro, aí você vai lá e posiciona todos os pontos positivos e negativos do seu negócio, o que você vai ter que fazer nos processos. Então, esse processo vai funcionar dessa forma. Esses são os passos do processo, no final vou entregar isso. E você testar se realmente é dessa forma. Porque às vezes a gente imagina, vou fazer um investimento, vou abrir uma empresa nova aqui, e na sua cabeça você tá lá, funciona tudo, né? Só que da hora que você vai fazer na prática mesmo, é totalmente diferente. Então você tem que ter muita certeza de que vai acontecer na prática. Então, para isso, você tem que ter um bom planejamento, tanto de processo quanto financeiro, estudo de mercado, antes de você tomar a decisão de investir, né? Às vezes, você vai demorar 90% do seu tempo aí planejando para depois 10% você colocar em prática, se for viável, né? Para executar. Quem que apoiou muito vocês no começo, assim, que vocês não tinham essa experiência, que vocês estão... Já faz 10 anos já, né? 10, né? A gente tá casada há 10 anos, então... quase 10 anos. Mas quem que apoiou no momento de difícil, talvez, que tiveram que tomar a decisão de vender uma empresa para começar outra? O que é importante para escolher um apoio? O que você aconselha, assim, hoje em dia? Eu trabalhei 15 anos na Cocamar. É uma empresa que investia muito em treinamento dos colaboradores. Então, eu tenho que agradecer por tudo que eu passei dentro da empresa. Foi muito bom para mim, que eu aprendi... tudo que eu aprendi antes de sair foi dentro da Cocamar. Então, parte de gestão. Parte de gestão. Tá. Então, eu recebi vários treinamentos. Tive treinamento de vendas, tive coaching, muito. A Cocamar investe muito nisso daí para todos os colaboradores. É uma escola, né? E na hora de tomar uma decisão de vender uma empresa ou de mudar, quando a gente passou por dificuldade, eu acho que a gente sempre sentou e conversou junto, né? Decidimos, analisamos, tem que fazer isso. As duas opções essa. A gente decide junto o que é melhor. Igual quando a Amanda veio para trabalhar com a Equifome junto comigo, acho que em 2018, né? Ela tinha as lojas, e eu tava sozinho no Equifome, tava crescendo, e eu precisava aumentar a minha equipe. E aí, a gente sentou e conversou, tem duas opções, ou você vem trabalhar comigo no Equifome, e aí a gente precisa desfazer das lojas, ou você fica na loja e eu vou contratar pessoas para trabalhar comigo. E foi uma decisão que a gente tomou junto, né? E quando ela veio para trabalhar junto comigo no Equifome, foi muito bom, porque ela tinha essa visão diferente do negócio. Então a gente cresceu muito junto, né? E aí venderam as lojas das roupas lá. Vendi. Vendeu todas as lojas. Aí pegou e foi fazendo remanejamento. Isso. Foi difícil abrir mão. Era algo que eu estava construindo há algum tempo, né? Mas naquele momento a gente estava com uma oportunidade
que tava começando a escalar, o negócio tava começando a ganhar visibilidade. Então, talvez se eu não tivesse ido pro Ike-Fome, a gente tivesse perdido o time de escalar, de crescer, de multiplicar mesmo. Porque daí eu fui a retaguarda dele, né? Ele ia pra rua. Eu ia visitar, vender, cadastrar viajava. restaurantes, viajava e a Amanda ficava de suporte. Aí eu fazia financeiro, administrativo, cobrança, atendimento. Era um universo bem diferente do que eu estava, né? Que era shopping, loja, moda, roupa, acessório. E daí eu fui para dentro de um cômodo fazer cobrança, financeiro. Tenho experiência, tenho habilidade com isso também, mas não é o que eu me performo melhor, né? Eu tenho o conhecimento necessário para administrar minhas empresas e entender como funciona. Mas nessa época a gente conseguiu escalar bem a empresa e daí depois de uns 2 anos aí a gente falou, nossa, deu bom. Daí a gente começou depois, assim, 2019 para 2020, a gente começou a sentir que tava dando certo, que tava vindo retorno financeiro disso. E daí chegou em 2020, o Ike vendeu pro Magalu. Foi em 2020 que foi feita a aquisição, né? Foi antes da pandemia ou depois da pandemia? Acho que foi no meio. No meio. No meio. E como que foi na pandemia, nesse processo que vocês estavam? Praticamente já estava quase... Já tinha vendido as lojas. Como que foi essa demanda, né? Porque subiu muito, né? A pedida na pandemia. Mas no começo foi um assustador para nós também. Porque o primeiro momento, o lockdown, foi fecha tudo. Então, também fecha restaurante, fecha mercado, fecha tudo. E naquele momento a gente não sabia ainda o que ia ficar aberto, o que ia poder, o que não ia poder. E só eu e o Sérgio, a gente não tinha funcionário nessa época. E daí acabou que permitiram que o delivery continuasse. E daí a gente teve que trabalhar muito para atender a demanda, porque muitas pessoas, por exemplo, o buffet de festas fechou. E daí o que ele fez para conseguir pagar as contas? Montou um delivery. O restaurante que nunca trabalhou com delivery quis montar um delivery. A pessoa que fazia bolo caseiro vai pro delivery. Ou então a pessoa que prestava serviço. Não posso... presto serviço, ganho por demanda ali. Agora eu vou ficar em casa, preciso fazer alguma coisa para vender para ganhar dinheiro. Então, de repente, todo mundo começou a querer vender delivery. E daí a gente teve que, do dia pra noite, dar conta dessa galera que tava entrando, dar treinamento, cadastrar, preparar, receber, fazer eles venderem. Eu e o Sérgio sozinho na estrada. A gente passava a semana toda, tipo, todo mundo em lockdown, trancado dentro de casa, e eu e o Sérgio na estrada. Não tinha lugar pra comer, pra ir no banheiro, tava tudo fechado. Nossa, foi bem, bem difícil. Mas a gente pensava assim, eles precisam da gente, a gente precisa dar um jeito de atender eles. E daí a gente foi se adequando, né? Mas realmente, a gente teve, assim, um pico muito grande, assim, de pedidos, né? Natural que isso tenha acontecido. E a gente sabia que após a pandemia isso ia reajustar, ajustar, porque as pessoas voltam a sair, quem não trabalhava com delivery, o mercado vai se organizando, né? E, de fato, isso aconteceu, mas a gente estava preparado para isso. Mas na pandemia foi quando a gente foi testado. Eu falo que a gente estava preparado quando aconteceu a pandemia. Legal. Porque se a gente não estivesse estruturado e preparado, a gente não teria dado conta da demanda que teve. Então, a gente estava bem posicionado na pandemia. O Ike-Fome, não só eu e o Sérgio, a empresa Ike-Fome estava bem posicionada no momento que aconteceu a pandemia para receber essa demanda, porque todo mundo trabalhou, assim, foi insano, toda a central, toda a rede do Ike-Fome teve que dar conta disso, né, e, assim, a gente foi muito legal, assim, viver tudo isso. Muito legal você falar assim, preste atenção, a Amanda falou assim, nós estávamos preparados. Você que deseja crescer, empreender, ou crescer profissionalmente, você precisa estar preparado, porque muitas vezes as coisas acontecem no estralar dos olhos. Se você não tiver preparado, a oportunidade às vezes não é planejada, acontece as coisas. Então se prepare, estude, vai pesquisar, vai investir nos seus talentos, vai fazer mentoria, que nem o Sérgio falou, vai fazer treinamento, que isso vai fazer a diferença na sua vida. A Amanda falou muito bem, estava preparado, né? Eu sempre falo isso muito para as pessoas. Às vezes, vocês que estão nesse ramo de empreendedorismo, se você não estiver preparado para uma oportunidade de negócio, que às vezes aparece, né, Sérgio? Sim, que às vezes aparece. Sim. Se você não está preparado, aí você fala, putz,
perdi um negócio bom, né? Hoje eu tô aprendendo, assim, eu brinco assim, eu vou falar brincando, tô aprendendo com vocês, porque eu tô no desenvolvimento humano, mas eu tô fazendo outro negocinho ali, construir 2 casinhas, né? Hoje um mestre de obra fez uma proposta para mim construir outra com ele, porque ele que entende da parte de levantar a casa, mas ele sabe que eu sou bom na parte de administrar. Ele falou, vamos construir junto? Eu falei, vamos, sábado eu vou aí pra gente conversar. Mas eu estou preparado. Isso que o Sérgio falou, né? Eu trabalhei como contador muitos anos, então isso é fundamental. Ô Sérgio, me fala um negócio. Vocês já pensaram em desistir numa dessas, assim, falar, vamos voltar, essa vida tá uma loucura, né? Porque as pessoas têm a mentalidade, eu falei isso com um entrevistado semana passada, ele também é empreendedor, novo, jovem, há 7 anos, e fala assim, que esse cara, vou virar empresário, vou trabalhar menos, né? As pessoas, às vezes... Em algum momento vocês pensaram em desistir, assim, cansou? Ou vocês sempre tiveram essa mentalidade, não, vamos passar por esse vendaval aqui, mas a gente vai seguir? Eu acho que desistir nunca foi uma possibilidade pra gente. Né? A gente sabe que vai ter momentos que vai ficar um pouco mais difícil, vai ter momentos que vai ser um pouco mais fácil, mas, assim, desistir, nunca. A gente vai, errou, corrige e continua. Legal. Né? Então, às vezes, você dá 1 ou 2 passos para trás para poder seguir em frente. Então, a gente já aconteceu isso. A gente nunca... a gente não acertou 100%, né? Não tem como falar, o Sérgio e a Amanda acertou 100%, né? Tem como contar alguma, talvez, uma experiência negativa, assim, que algum negócio que vocês abriram não deu lucro e vocês aprenderam com isso? Se vocês quiserem, assim, não precisa citar o nome. Sim. A gente abriu loja e fechou, porque não deu certo. Não tava dando lucro não, mesmo. Não, mas o problema não foi só abrir a loja e... Foi todo o investimento que a gente fez. É porque a gente pegou um capital de giro com o banco e colocou na loja. A loja com 3 meses de aberto já tava dando 10 mil de prejuízo por mês, daí já tava com 30 mil acumulado, mais o capital de giro que tava devendo pro banco, aí a gente entrou em desespero e falou, pelo amor de Deus, fecha essa loja pra ontem. E daí a gente assumiu o prejuízo ali na época, a gente chegou depois somando tudo, passando os meses, porque daí vai juntando todo aqueles juros, chegou a mais de 200 mil fácil, assim. E daí faz o quê? Desiste, não tem como desistir. Nessa hora você olha e fala assim, bom, ok, né, tenho aqui uma dívida de 200 mil pra pagar, e o que eu tenho? Eu tenho essa empresa, então eu tenho que fazer essa empresa aqui dar certo. A gente sempre fala isso, né? Sim, a gente sempre falou assim, até quando a gente ficou devendo lá, a prioridade era pagar as contas. A gente pagou todo mundo. A gente pagou tudo. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer, vamos pagar o que a gente deve. Negociamos. Começamos a ganhar dinheiro. Começou a ganhar dinheiro. Não foi, comprou um carro novo, casa, nada. Isso tudo veio depois. A gente veio, sempre a gente orava, pedia pra Deus, falar assim, me ajuda a pagar o que eu devo. Eu fiquei até arrepiado agora, assim, né? Faz 4 anos que eu tô empreendendo. Assim, eu tô na minha primeira empresa, tô pensando em mais uma aí, tô estudando algumas possibilidades, né? Tô fazendo isso que você falou, tô pesquisando o mercado, tô escutando pessoas, tô envolvido com a associação comercial, né? Tô pensando em fazer uma Empretec do Senai, essas coisas, né? Mas desistir, eu falei, não, eu não posso mais desistir. Gente, eu não tenho mais idade para desistir. Falar assim, eu vou parar, porque eu amo o que eu faço, né? Qual que foi o maior aprendizado dessa história? Vocês conseguiram identificar onde que teve um erro e reconhecer? Porque muitas vezes as pessoas que estão empreendendo, ou muitas vezes elas, até no dia a dia, as pessoas erram e não conseguem fazer essa correção que você falou, né, Sérgio? Vocês conseguiram enxergar, viu aonde que teve uma falha no processo, ou se não foi o tempo, o time certo, ou foi por causa de uma demanda do mercado, que o mercado que influenciou, porque aqui no Brasil tem isso, né? Às vezes você pensa num negócio e vem um turbilhão, né? Quantas lojas, quantas coisas fechou na pandemia, né? O mercado estável, essas coisas. Vocês conseguiram identificar onde que foi a fragilidade ali, ou um erro de processo? Eu acredito que foi falta de planejamento. Um plano de negócio bem estruturado antes de investir. Porque
quando a gente pensou nessa loja, a gente imaginou, sonhou, só que a gente não colocou no papel antes de começar, né? Então, e a gente imaginava que ia dar certo. Empreendedor tem essa mente visionária, né? Sim. Mas olha só que importante que o Sérgio falou aqui. Gente, planeje. Eu trabalho com produtividade, performance. Eu sempre falo, ó, o planejamento não vai levar você ao sucesso, à riqueza, mas ele impede você de ser um fracassado, de fracassar o seu negócio. O Sérgio está falando aqui, eu estou falando com uma pessoa que eles já abriram mais de 10 empresas, já venderam, tá? Isso é fundamental. Planeja o que você vai fazer, o que quer que seja, uma viagem, crescer, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, planeje. Legal. Ô, Amanda, deixa eu perguntar para você. Hoje, na tua mentalidade, você que está lidando mais, o Sérgio cuida mais dos processos, né? E vocês tomam as decisões juntas, mas você lida mais com a equipe, mais do que ele, né? Pelo que eu entendi, visitando a empresa, fazendo a devolutiva lá. Qual que é a maior dificuldade hoje de gerar uma empresa, na tua mentalidade? O que você vê nos dias atuais? Qual que é uma dificuldade no dia a dia? Na parte de gestão? De gestão, de acertar para o funcionário, porque você também trabalha com isso, com a contratação, recrutamento e seleção. Qual que é hoje que você vê uma dificuldade, assim? Eu acho que é fazer com que eles entendam qual que é o propósito da empresa, do serviço, do produto, e eles abracem essa causa junto com você, né? Se a gente estiver olhando para direções diferentes, né? O funcionário olhando para um lado, você para o outro, você vai estar querendo um resultado, ele vai estar te entregando o outro. Eu acho que essa parte de comunicação é importante e eu vejo atendendo empresas pela RHF que as empresas, elas não sabem se comunicar com o funcionário, elas não sabem passar o que elas esperam deles. Quando eu vou contratar, para mim é totalmente diferente de eu contratar para uma outra pessoa. Quando eu vou contratar para uma empresa, eles querem um funcionário quadradinho, com um perfil assim e tais características. E às vezes nem é a necessidade da empresa, aquele perfil. Não é aquilo que ela está precisando, não são aquelas habilidades. Agora, quando eu olho para nós dentro da empresa, a maior dificuldade, eu acho que é fazer a galera ficar engajada mesmo com o propósito, que é atender o cliente, resolver problema. Essa frase a gente fala muito, resolver problema. Uhum. A gente é contratado para resolver problema. É isso eu mesmo. Tô lá para resolver problema. Então, se o cliente está procurando a gente, se eu tenho cliente, se eu tenho trabalho, eu sou paga para resolver problema. A hora que não tiver mais problema, eles não precisam mais de mim. Então, quando tem um pipoco lá no trabalho, né? Eu acho que é isso que acontece, que às vezes algum funcionário tá mais bravo, estressado por conta de alguma demanda, algum cliente, alguma situação, eu falo, esse é nosso trabalho, a gente tá aqui pra resolver problema. Então a gente vai resolver o problema dele sorrindo, porque se tem problema, tem trabalho. A hora que não tiver mais problema, eles não precisam da gente. Então eu acho que entender isso, a gente tá lá pra solucionar, não para trazer mais problemas, né, ou criar situações. Então, acho que tem que ter muito consciente, né, essa parte de lidar com o funcionário, de deixar isso bem claro para eles, de ter essa comunicação interna, para que todo mundo caminhe com o mesmo objetivo, manter a galera engajada, né. Acho que hoje eu consigo olhar para o meu trabalho como fazendo algo que eu gosto, eu sinto prazer em estar na minha empresa. Eu poderia hoje falar pro Sérgio, acabou, cansei, quero ser dona de casa. Eu já brinquei com ele, já falei isso várias vezes, que eu ia virar a esposa troféu, que a gente brinca. Mas eu fico 2 dias em casa, Coça. Nossa, coça, felicidade. Não coça, Sérgio. Acho que deve dar uma coça. Pra mim é ir pro trabalho, é ir pro escritório, é ver a empresa, ver as pessoas lá, é ver o movimento, isso acontecendo. As pessoas precisam saber que tem sim como a gente trabalhar e ser feliz e ter satisfação no trabalho. Parar de vender trabalho só como algo ruim, como, eu preciso ir lá vender meu tempo para ganhar um salário num lugar que eu nem curto. Não, isso pode ser bom, é bom para mim, eu me sinto realizada, só que eu também entendo que o meu funcionário que tá lá, ele tem uma vida particular, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem necessidades, ele tem problemas.
Você tem que ter esse olhar humano também para poder proporcionar isso para ele, um ambiente que também seja satisfatório para ele, prazeroso. Acho que falta um pouco isso dentro das empresas. Sempre que eu converso com empresários, essa é uma reclamação, né? É equipe. Não tá motivada, a equipe não tá motivada. Equipe é sempre problema. Contratar é problema, equipe é problema. E daí você vai conversar com o funcionário, é o gestor que é o problema. Eu acho que todo mundo é humano, é entender que tem dias que eu não estou bem, meu funcionário também é humano, e tem dias que ele não vai estar bem, que eu vou olhar pra ele e vou falar, vai pra casa descansar. Eu sei que não tá no teu horário ainda, mas hoje não é um dia legal pra você, eu tô vendo que você não tá bem. Legal. Vai pra casa descansar, depois amanhã você vai produzir melhor. Já aconteceu várias vezes as meninas acordarem atrasado ou cansado e mandarem mensagem e falar, eu tô cansadona, vou chegar um pouco mais tarde hoje. Isso não vai fazer com que ela seja uma funcionária pior, porque ela entrou 1 hora depois porque ela tava cansada. Acontece, eu também às vezes estou cansada e me dou, né, o direito de dormir um pouco a mais de manhã, mas eu vou chegar muito melhor no trabalho. É uma relação, é um relacionamento. Do mesmo jeito que eu e o Sérgio, a gente tem um relacionamento dentro da empresa, a gente tem que entender o outro. O meu relacionamento com os meus funcionários, ele é muito importante, que eles estejam engajados e felizes e que a equipe se dê bem, que a gente tenha esses momentos e eu entender que eles são pessoas humanas, que têm necessidades. Isso faz a diferença, viu, Amanda, Sérgio? Parabéns, assim, porque eu fui lá na empresa recentemente, né? E eu fazendo análise de perfil dos funcionários, eu percebia que eles se sentem seguros, que eles se sentem no ambiente, deram risada, participaram, um ambiente leve, né? Hoje os estudos de comportamento humano falam da importância do ambiente de trabalho seja um ambiente de crescimento, né? Que a pessoa esteja lá não é nem por causa do salário, mas quando ela está num ambiente bom, que ela está se desenvolvendo, que ela está crescendo, que ela é respeitada, que ela tem autonomia para desenvolver os seus talentos, seus pontos fortes, isso faz a diferença. Eu dou muito treinamento e escuto a mesma coisa. Meu patrão que tinha que escutar isso. Aí você vai falar com o gestor fala, minha equipe está desmotivada. Aí falta essa questão que você falou, da comunicação entre o gestor e o empreendedor, você conhecer bem os seus funcionários, né? Que eu acho que vocês poderiam até falar um pouquinho aqui de ter cada funcionário no lugar certo, desenvolvendo a função certa, de acordo com os seus talentos, com os seus pontos fortes. E isso faz a diferença e tem muita gente desmotivada porque está no lugar errado. Né? Isso é algo que eu sei que eu falo bastante, mas... Pode falar. Comunicadora nível super alto. Já que é pra contar como que é, né? Outra coisa que eu observo que aconteceu várias vezes dentro da nossa empresa, a gente tem os mesmos funcionários, só que em vários momentos eles já mudaram de funções dentro da empresa. Primeiro porque eles foram desenvolvendo outras habilidades e aquilo que eles faziam no começo já não fazia mais sentido, né? E porque é dinâmico. Eu não posso manter a mesma estrutura eternamente. Rodei essa estrutura esse ano, a equipe tá alinhada, cada um com tais funções, né? Mapeamos tudo bonitinho, passamos pra equipe e estamos rodando. Pode ser que daqui 2 anos o mercado tenha mudado, a demanda mudou, eu não posso continuar igual. Então é uma coisa que a gente avalia muito, né? A gente sempre avalia o que cada um tá fazendo, né, as habilidades de cada um, e vai direcionando e vai mudando. Se precisar mudar, a gente vai mudando. E hoje, nossa, é fundamental entender o perfil de cada um e entender que sim, a gente pode mudar, a gente precisa mudar, porque o mercado muda o tempo todo e a gente tem que se adaptar. E lá dentro da empresa a gente tá sempre rolando esses movimentos de troca de função, de atividade, vai realocando, conversando com eles, E essa questão, você tá sentindo dificuldade em alguma área? Quer melhorar? Quer aperfeiçoar? Quer um curso? Vamos pesquisar. Vamos fazer um curso, então, para desenvolver isso se você tá sentindo dificuldade. Então, quero que você migre para tal área. O que você acha? Eu acho que ter essa possibilidade, né, de tipo, eu entrei nessa empresa para fazer contas a pagar e eu vou ficar aqui eternamente fazendo contas a pagar. Não rola mais, eu acho. Mas aí já é a questão cultural que vocês implementaram na empresa, né? É fundamental. Tem uma cultura de crescimento, de colaboração, de entendimento que os funcionários sabem se ela não está se sentindo desconfortável em alguma coisa. Ela vai ter essa liberdade porque foi desenvolvida a cultura. E a cultura vem de baixo para cima. A cultura que vocês desenvolveram, o Sérgio e a Amanda desenvolveram, ela vai
permear de acordo com os funcionários, né? Muito legal isso que você falou. Quais são os objetivos futuros, assim, que motivam vocês ainda para continuar nesse empreendedorismo? O que vocês conversam? O que vocês... O que motiva vocês, né? Porque vocês conseguiram crescer, desenvolver, gerar autoridade, né? Eu falo por mim, né? Eu falo, nossa, que legal, um dia eu vou chegar igual a eles lá, né? Tô novinho, tô na cena ainda, tô no 4º ano, mas eu vejo assim, o que motiva vocês, assim, como casal, pensando em empreender, qual que é o que faz vocês acordar todo dia? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, todo dia de manhã e ir para a empresa. A Amanda falou um pouquinho que ela gosta e tal. Vamos E ver você, se a gente Sérgio? vai combinar na resposta. Não, a gente gosta, a gente é novo ainda, né? Então tem muito para trabalhar ainda aí, antes de dar uma desacelerada, né? E aí a gente, o principal hoje é crescimento profissional, pessoal, ajudar a família, ajudar outras pessoas até se desenvolver mais, né? Eu acho que esse seria o meu principal. Acho que, de fato, Vini, olhando financeiramente a estrutura que a gente tem hoje, vamos falar de patrimônio, é muito mais do que eu imaginei ter. Porque eu acho que eu também nem tinha consciência quando eu era mais nova. Mas eu tô numa situação segura hoje. E claro, a gente quer continuar escalando e, assim, a gente não tem limite. Mas quando eu olho, por que eu continuaria, então, fazendo isso? Eu não encontro um outro motivo, além da nossa família, né? De poder mudar outras vidas. Porque através do meu trabalho, eu consigo mudar a vida dos meus funcionários, gerar emprego, gerar renda. E claro que a grana que a gente ganha não para na gente, né? A gente consegue estender isso para vários outros projetos, ou ações, ou pessoas, ou famílias que a gente consegue financeiramente hoje contribuir. Então, quanto mais eu conseguir crescer, mais pessoas eu vou conseguir impactar com o dinheiro que eu ganhar. Porque, pra mim, hoje, eu tô bem. Eu não tenho essa ambição minha de ter mais bens ou coisas. Isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente. É fruto do trabalho de vocês, né? O trabalho devolve. Mas vai devolver poder hoje ter condições de rodar algum projeto, de poder contribuir com pessoas que precisam. E principalmente essa parte dos funcionários, né? De contratar pessoas e ter essa responsabilidade de saber que eles têm família, eles têm filhos e que aquilo ali, a gente fala, é bênção na vida deles também, né? A bênção não pode parar em mim, ela tem que continuar fluindo. Legal, eu tenho essa visão, né? O meu projeto a longo prazo é 60 anos, Sérgio, você estava falando, né? Então falta 18 ainda, tem chão ainda pela frente. Tem. Mas com 60, né, essa questão de, né, a gente fala da importância da gente visualizar o que a gente quer, ter as nossas metas escritas. Também eu tenho. 60 anos eu quero trabalhar 4 horas por dia. Para mim, as outras 4 horas do dia, tirando que vai ser o tempo que eu vou estar com a minha família, né? 18 anos, essa tá com 11, daqui 18 talvez já seja avô já, né? Talvez, né? Não sei. Mas de investir em pessoas, né? Da questão da minha vocação, de ajudar pessoas a se desenvolver, porque eu trabalhei, se esforcei daqui 18 anos, acredito, né? E nunca penso em desistir também, de eu estar fazendo bem pro próximo, que é bem parecido com o que vocês falou aqui, porque isso que move, né? Nós precisamos de pessoas. Os funcionários, os colaboradores precisam de vocês, vocês precisam deles, e a gente vai construindo um mundo melhor, vai construindo um mundo de amor, de lealdade. Isso é sensacional, né? Aqui, você sabe que a gente tem um problema aqui, Sérgio e Amanda, né? A hora que a gente vê, o tempo já passa rapidinho e vai. E eu sempre peço para os convidados, assim, e hoje eu vou dar a oportunidade para vocês dois. Cada um fala um pouquinho, deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de apoio, de motivação para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aqui. Uma mensagem que possa ajudar, pode ser para quem quer empreender, quem não quer, mas quem está querendo crescer na vida. Deixar uma mensagem para o pessoal aqui do podcast. A mensagem que eu posso deixar é que se prepare, estude, busque capacitação, né?
que isso é muito importante, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto profissional. Legal. Amanda. Nossa, eu pensei, vou deixar ele começar, né, pra sobrar pouco tempo pra mim. Eu já Mas sabia eu sei que você ia fala, falar. pode falar, que a hora que você começar a falar, a gente tem um tempinho ainda. Vini, as pessoas, eu acho que é muito importante, pensando que você precisa ter esse pensamento de dividir, contribuir, não querer tudo pra si, porque eu sinto que quanto mais eu faço, mais eu dou e contribuo, mais as coisas fluem na minha vida. Então, isso é algo que é notável. Eu nunca esqueço, a gente tinha um pastor que a gente ia na igreja e ele falava assim que quando Deus encontra a sua mão aberta, né, para receber, mas você dá com a mão aberta e Deus encontra a sua mão aberta para receber, né? Então, isso é muito importante pra gente. Eu acho que as pessoas precisam entender esse princípio, né, de compartilhar, de ajudar, de contribuir. E não é só financeiramente, mas às vezes um tempo, uma palavra, um café que você toma com alguém, é doar o seu tempo, doar o seu conhecimento para outras pessoas. Eu acho que as coisas fluem, acontecem. De alguma maneira, assim, quando você doa o seu tempo, é aquilo que você tem para outras pessoas, sem esperar receber nada em troca, as coisas fluem. Isso eu acredito que não tem erro, né? Ter esse coração, essa vontade de ajudar, desde sempre, né? Assim, a gente não tem problema com isso, mas eu sinto que acho que é algo que as pessoas precisam analisar, que a gente acaba vivendo um mundo muito egoísta, né? Muito eu, a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos. E às vezes gosta de estar comentando de empresa e você não sabe qual que é o projeto, o sonho do teu funcionário. Pelo que ele tá trabalhando, pelo que ele tá lutando. Por que ele acorda para ir trabalhar, né? Ele tem um motivo também. Tem, todos. Então, às vezes você pode contribuir, você pode linkar ele com alguém que vai ajudar ele a chegar lá mais rápido, ou adiantar algum processo para ele. E isso vai ser muito satisfatório. Isso acho que é um ganho muito grande para nossa vida. Um dos motivos, esses dias perguntaram para mim, Sérgio, por que eu tinha um podcast. Eu falei, o primeiro objetivo é para ajudar pessoas, gerar conteúdo de qualidade, aproveitar meu network, que eu conheço muita gente, né? E muitas pessoas que desenvolveram, que têm a agregar, que nem vocês, e que esse conteúdo possa chegar para outras pessoas, e as pessoas que escutem, que estão escutando, vão escutar o podcast, né? Aprendam. Então, eu não tenho objetivo de monetizar no YouTube. Lógico, eu uso isso para usar para fazer chamada lá, depois faz o corte. Tem essa parte estratégica de planejamento. Mas meu objetivo maior é que o conteúdo do podcast possa chegar para mais pessoas e mais pessoas sejam transformadas pelas histórias, pelas experiências, pelos conhecimentos que as pessoas compartilham aqui. Mas foi muito legal, muito legal. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Foi um prazer receber vocês aqui, né? Que vocês possam continuar crescendo, que Deus possa continuar abençoando vocês, porque eu sei que a gente, que nem você falou, né, Amanda? Deus sempre... eu gosto daquele texto que fala assim, da Bíblia, que fala assim, né? Que tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher. E Deus, às vezes, ele olha quanto a gente tem um pouquinho. E ele olha para a nossa fidelidade no pouco. E conforme a gente vai sendo fiel no pouco, Deus vai dando o mundo. Ele sabe para quem vai dar, para quem não vai dar. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, para que vocês possam continuar abençoando outras pessoas. Beleza? Obrigada. Pessoal, muito legal. Foi um bate-papo excelente aqui. Você ainda que não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para que, como eu falei, chegue para mais pessoas, tá? E semana que vem a gente tá junto. Compartilhe, você que gostou, você que fala assim, nossa, eu tenho alguém que precisa escutar isso, o que o Sérgio falou, que a Amanda falou, vai ser importante na vida deles. Beleza? Até o próximo episódio, até mais.